Vamos então abrir as nossas Bíblias em Atos, no capítulo 26, versículos 9 a 18. Atos 26, a partir do versículo 9, na NVI, diz assim: Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus de Nazaré. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes, dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes, ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então, ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: Quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: Sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora, levante-se, fique em pé. Eu lhe apareci para constituir o servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios aos quais eu o envio, para abrir os olhos e converter das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Irmãos, todos nós conhecemos essa história que está sendo narrada aqui. O próprio apóstolo Paulo está narrando a história de como foi que Jesus veio e se manifestou a ele. Nessa ocasião aqui, ele está se defendendo diante do rei Agripa. E ele começa, a contar tanto o que ele fazia antes, como o que aconteceu, na ocasião em que ele teve encontro com Jesus. E aí o que acontece? Ele começa a dizer as coisas que ele fazia contra o povo de Deus, os do caminho, que eram conhecidos na época por esse nome dos cristãos. E aí ele começa narrando a forma como ele era cruel com eles. Porque ele agora está sendo um deles. E ele está sendo condenado por ser um deles, um dos do caminho. E aí o que acontece? Vocês estão me entendendo? E aí o que acontece? Ele começa a dizer assim, tipo isso: eu já fui igual a esses caras que estão me acusando. Eu, com a ordem deles, já fiz tudo o que eu fiz. E sabe o que foi que eu fiz? Ele começa a narrar. E aí ele diz que ele perseguia os cristãos de sinagoga em sinagoga. E ele lançava eles na prisão. Ele diz que quando era feita uma votação para saber se matava ou não matava aquele cristão, ele sempre votava a favor. Ele disse que ele percebia de uma forma e ele castigava eles de uma forma para obrigá-los a blasfemar contra o nome do Senhor. Não, Jesus não é isso que eu estou dizendo, não. Era isso que ele queria. Porque, como começa o texto dizendo, ele estava convencido de que essa era a forma certa de lidar com esse povo. E aí, ele tem um encontro maravilhoso com Jesus. A gente vai ver um pouquinho mais os detalhes, adiante. Mas, eu, estava meditando nesse texto e pensando assim: Paulo é um homem que ele só conseguiu enxergar a verdade quando ele consegue. Quando ele teve aquele encontro com Jesus, ele ficou cego e passou 3 dias sem enxergar. E foi nessa ocasião em que ele ficou cego, em que ele realmente conseguiu
enxergar a verdade. E esse é o tema da nossa palavra, um homem que precisou ficar cego para poder enxergar. E gostaria de meditar com os irmãos a respeito do que é cegueira e do que é enxergar. Através da vida de Paulo, da forma como a cegueira em que Paulo vivia antes, não é, de ter um encontro com Jesus, e como o que ele passou a enxergar depois desse encontro. Amém? Então, no primeiro ponto, nós vamos ver a primeira cegueira que a gente detecta no apóstolo Paulo é a cegueira da religião. Irmãos, não existia um homem mais preparado e mais cumpridor da sua religião do que Paulo. Numa das cartas, não me recordo agora, né, ele menciona todo o gabarito dele, de como ele era fiel na religião dele. E por causa da sua fidelidade à religião que ele tinha certeza que era o correto, ele fazia tudo aquilo, achando que estava certo, porque ele estava combatendo um povo que estava falando heresias e na mentalidade dele contra o Deus que ele servia. E a gente, olhando assim para esse exemplo de Paulo, tudo que ele fez em nome da religião, eu fico um pouco preocupada conosco, com a nossa realidade nos nossos dias, o que a gente faz baseado na nossa religião, né? O medo que eu tenho é que, por confiar na nossa religião, muitos de nós se percam. O medo que eu tenho é que, por confiar que eu vou na igreja, que eu escuto a palavra, que eu ouço louvores na minha casa, que eu cumpro alguns rituais da minha religião, por causa dessa certeza que eu tenho, que eu estou no caminho certo, estou indo para o céu, que eu estou fazendo essas coisas, eu me perco. Irmãos, porque religião nenhuma leva ninguém para o céu. Nem evangélico leva ninguém para o céu, nem católico leva ninguém para o céu, nem seja qual for outra religião que você pensar na sua cabeça, leva ninguém para o céu. Eles são muitas, né? A Igreja Batista do Calvário não vai te levar para o céu, notícia triste. Não vamos te levar para o céu. Eu estou aqui contra a maioria das igrejas, né? Mas assim, vem para nossa igreja que você vai ser feliz, vai ser realizado. Não, eu estou aqui dizendo para você, se você só vier para a igreja aqui, nada vai fazer diferença na sua vida, nada. Se você só conseguir chegar a esse lugar aqui, você não vai chegar em lugar nenhum. Eu quero te incentivar nessa noite a chegar aos pés de Jesus. Eu quero te incentivar nessa noite a se aproximar do único que que tem a condição de te salvar, que tem a condição de trazer todas as coisas sobre a tua vida. O pastor não tem, eu não tenho, a gente não tem. Quem tem é só Ele, é Jesus. E eu quero te incentivar nessa noite. Se você ainda não teve esse encontro com Jesus, eu te chamo assim de todo o meu coração, busca ter esse encontro com Ele. Em João, no capítulo 6, no versículo 37, João 6, 37, diz assim: todo o que o Pai me der virá a mim. Todo o que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. No versículo 40 diz: porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. É só isso. Deixa o Pai te levar a Jesus. Deixa Ele te levar ao conhecimento de Jesus. Pede a Ele para olhar, para você ver Jesus. Porque se você olhar para Ele,
toda a cegueira vai embora. Amém? Amém. A segunda cegueira que eu detecto assim, na vida de Paulo é a cegueira da razão. Quem aí não discute para ter razão, né, atira a primeira pedra. A cegueira da razão. Ele diz assim, ó. Eu também estava convencido. Olha que palavra forte. Eu estava convencido de que eu deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus. O que isso quer dizer? Eu estava convencido. Eu tinha certeza. Eu tinha certeza. E porque eu tinha certeza, eu fiz tudo o que eu fiz. Porque eu tinha certeza. A história da razão, né, nesse caso, está muito ligado também à religião. Porque afinal ele conhecia, ele foi ensinado, né, aos pés de Gamaliel, ele conhecia toda a lei, ele conhecia tudo que você amava, os preceitos, as tradições, ele conhecia tudo. E aí, o que muitas vezes a gente se prende muitas vezes e que nos impede de estar dentro de Jesus? A gente se prende ao... Já li a Bíblia. Eu já li a Bíblia e não sei quantas vezes. Eu assisto pregação, todo tipo de pregação que você imaginar eu assisto. Rapaz, eu conheço a Jesus. Porque eu conheço a Bíblia, porque eu conheço, eu escuto, gente, eu conheço a Jesus. Eu vou te dar um exemplo. Se você, por exemplo, pegar uma receita, pega a receita do meu bolo. Você pega a receita do meu bolo e aí você lê lá, né? 3 xícaras de farinha de trigo, 3 ovos, 2 xícaras de açúcar, 3 colheres de manteiga. Aí eu especifico entre parênteses, né? Manteiga, não margarina. 1 xícara e meia de leite. E aí você bate de tal e tal forma e o bolo vai dar certo. Ok? Ok. Vai ficar igual ao meu bolo. Ok? Vocês sabem como faz o bolo? Sabe. Eu te dei a receita, você sabe como fazer, eu já te falei como fazer. Aí, o bolo, você vai lá, faz, o bolo não fica com aquele mesmo jeito. Algumas irmãs testemunharam para mim que não ficou do mesmo jeito. Aí, eu te pergunto, o que importa realmente para você? Saber a receita? Foi muito importante para você saber a receita? Digamos que você nem fez. E você diz para uma pessoa, o bolo da pastora é assim, você coloca tal coisa de tal forma e fica uma delícia o bolo. A pessoa vai sentir o gosto do bolo? Quem é que sente o gosto do bolo? Quem? Prova. Quem come? Não é? Então, se você conhecer tudo, se você já lê a palavra, se você já viu não sei quantas pregações, se você tem 10 anos de crente, se você tem 20 anos de crente, e você está só lendo e só ouvindo e nunca provou do amor de Deus que você está perdendo. É uma delícia. Mas você só vai saber se você quiser provar. Se você quiser comer dele. Se você quiser assim se deleitar nele. Amém? Não se prenda a só saber. Não se prenda aos testemunhos que os outros contam. Não se prenda às outras experiências. Eu amo ouvir testemunhos e experiências dos outros. Sabe para quê? Para alimentar a minha fé e eu fazer para dar certo para mim. Quando eu escuto o testemunho, eu digo assim, rapaz, se deu certo para ele, vai dar certo para mim também. Vamos fazer, quer ver? Porque eu quero sentir, eu quero mergulhar, eu quero estar ali. Não quero contar para vocês, contar para os outros, ou viver na minha vida. Essa experiência que eu escuto os outros, rapaz, eu estou com quase 50 anos, eu nunca experimentei isso.
Eu quero experimentar tudo que o Senhor tem para mim. Você quer? Amém. Amém. Primeira carta aos Coríntios 8:1-3 diz assim: com respeito ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, esse é conhecido por Deus. Quando eu estava lendo esse texto, eu estava lembrando daquele texto onde Jesus diz: apartai-vos de mim, praticantes da iniquidade, eu não vos conheço. Esses caras, eles tinham feito muita coisa. Eles diziam: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, falamos não sei o quê, eles curam enfermo, fizeram um bocado de coisa. Ele disse: mas vocês praticam iniquidade, não conheço vocês não. Vocês não só praticam iniquidades, vocês são praticantes de iniquidades. Por isso que eu não conheço vocês. A cegueira do conhecimento, ela também de que forma que ela afeta as pessoas do mundo. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4 diz: o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, muitas pessoas estão cegas, porque o Deus desta era, o Deus desse século, cegou o entendimento dessas pessoas. E aí a gente fala assim: mas eu já preguei tanto, eu já levei tanto, eu já... Gente, um cego, você precisa ajudar ele no mesmo caminho. Quantas vezes? Você precisa levar ele todas as vezes, porque ele não está vendo o que está se passando lá. As pessoas do mundo estão cegas pelo Deus dessa era, que é Satanás, que é o cão, que é ele mesmo. E aí a gente precisa ter misericórdia dessas pessoas, e vez após vez insistir com elas e mostrar a realidade para elas e trazer luz sobre o Evangelho para elas, para que elas possam ver. Amém? Agora sim, a terceira cegueira que a gente encontra no apóstolo Paulo é a cegueira da obstinação. Nossa! A cegueira da obstinação. Você sabe o que é obstinado? Uma pessoa obstinada é uma pessoa tão teimosa, que por mais que esteja dando tudo errado, ela continua insistindo na teimosia dela. No versículo 14 que eu li, diz assim: todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que dizia em aramaico: Saulo, Saulo, porque você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Por que será que Jesus já falou dessa forma para Paulo? Eu creio que Paulo, para efetuar as prisões que ele fez e tal, e para perseguir da forma como ele perseguia, ele ouviu o depoimento de muitos cristãos falando a respeito da obra de Cristo para ele, a respeito da verdade de Cristo para ele. E ele não deu ouvidos. E aí Jesus já se apresenta para ele e diz: por que você está me perseguindo, cara? É duro para você. Você vai passar por dor se você resistir contra o meu aguilhão. Todo mundo sabe o que é aguilhão, o pastor já falou aqui algumas vezes. Mas se por acaso tem alguém aqui que ainda não sabe, vamos lá. O aguilhão, ele é uma vara, né? Que ela pode ser ou toda de ferro ou de pau, e uma ponta de ferro na ponta, né? A ponta tinha uma ponta de ferro. E aí, o que acontece? O cara tá lá e os boios caíram. Os boios caíram. Então o cara pega aqui a vara e na traseira do boi. Aí o boi ou fica esperto e anda, ou então, se ele for abestado, ele vai começar a dar coisa. Tem uma das versões que diz: dura coisa é dar coisa contra o meu aguilhão. Ele começa a resistir ao aguilhão. Gente, mas que besteira. Quanto mais coisa ele der, mais o negócio vai bater com força, vai virar peneira. Sim, não, foi verdade. E o que acontece? Como que acontece conosco, gente?
Deus fala assim, não vai por esse caminho, meu filho. Vai não. Aí o filho fala o quê? Não se junta com esse povo não, meu filho. Aí o filho fala o quê? Ô meu filho, não escuta essas coisas não. Não mexe nesse site não, que tu mexe aí na internet. Aí ele fala o quê? Mexe. Dura coisa. É lutar contra o aguilhão do Senhor. Isso nós estamos falando com relação a pecado, impureza, né? Mas eu gostaria de abordar aqui um outro assunto, que é o chamado de Deus para a tua vida. Quantas vezes você já ouviu Deus falar com você? Fala do evangelho para esse teu colega de trabalho, ele está precisando hoje. Fala do amor de Deus para essa pessoa que está passando aí, que tu nem conhece. E a gente não dá ouvido. Deus tem um chamado para cada um de nós. E é duro, assim como ele tinha para o apóstolo Paulo. E é duro para nós. Nós vamos passar por dores enquanto a gente não obedecer esse chamado nosso. Tem gente que está na vida tentando prosperar, seguir pelo seu próprio caminho. E Deus já disse para ele, você tem algo para fazer na minha obra e é específico. Mas aí eu estou seguindo o meu caminho, porque é o meu caminho que eu acho que é o certo, porque é o meu caminho que eu acho que eu vou prosperar e que é por aqui que vai dar certo. Deixa eu te falar uma coisa. Vai te causar dor. Porque é essa a realidade. Não seja obstinado, amém? Dê ouvidos à voz de Deus. A gente vai ler um outro relato do que aconteceu com Paulo. Nessa ocasião aqui, ele está falando para os próprios judeus. 22:11. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, depois que a luz veio, né? Eu acho interessante, gente, aquela luz. Eu acho muito interessante. Quando ele diz assim, ó, a luz vinha do céu, e aí ela rodeou nós tudo que nós estávamos lá. Eu acho que diz aqui de novo. A luz rodeava nós assim. Aí eu fiquei pensando, sabe aqueles filmes quando tem uma prisão assim, que a pessoa está fugindo e joga aquele fogo de luz assim na pessoa, tipo, vai o fogo de luz assim na pessoa, fica só aquele fogo assim no meio da escuridão, a pessoa lá, aquela luz vai indo. Eu fiquei imaginando, em pleno meio-dia, um fogo daquele de luz em cima da Paulo. Então pensou, e não era só ao redor dele, era ao redor dele e dos caras que estavam com ele. Que luz é essa, gente? Que luz é essa? Aleluia. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixava cega. Um homem chamado Ananias, piedoso, segundo a lei, muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: Irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude ver. Então ele disse: o Deus dos nossos antepassados o escolheu para obedecer à sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. Você será a testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. Veja bem. O Paulo consegue. Os caras saem conduzindo ele. Às vezes a gente precisa, né, de alguém arrastando a gente. A gente está tão ruim, né? Tão cego. A gente está tão indo para o lado errado que precisa, sim, alguém arrastar a gente de volta, né? Vem para cá, meu filho. É por aqui. Ele foi levado pela mão dos caras, dos que iam com ele. E aí, ele ficou cego, passou 3 dias cego, passou 3 dias de jejum, diga-se de passagem, 3 dias de jejum. E aí, o que aconteceu? Deus fala com o servo dele, chamado Ananias. Eu já comentei com vocês, tanto que eu fico maravilhada quando Deus faz isso. Deus faz ligação sem ter telefone. Deus fala assim, ó, Ananias,
perseguido, sabe? Aquele? Ele está lá orando, aconteceu um episódio lá com ele, ele está lá orando, e ele viu um cara chamado Ananias entrando lá, certo? E pôr as mãos sobre ele, ele está certo, você vai lá botar a mão nele, ele vai ver. E ele vai te ver lá, porque eu já mostrei isso para ele. Vê. Deus mostra para Paulo que Ananias ia vir, vai lá e Ananias diz assim, Paulo, Ananias vai lá, porque ela disse para Paulo que tu vai. Tá lindo? Acho lindo, parece. Aí ele vai e fala assim, bota a mão nele, na mesma hora ele já começa a ler. E aí ele diz no versículo 14, Deus dos nossos antepassados escolheu você para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. Então, vamos meditar aqui de o que Deus queria mostrar para Paulo, né? O que Paulo ia passar a ver a partir de agora. A primeira coisa que nós vemos aqui, passar a conhecer a sua vontade. A vontade de Deus, lá em Romanos diz que é boa, agradável e é perfeita. Então Deus queria mostrar para Paulo, a partir de agora, tu vai conhecer a minha vontade, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Lá no Pai Nosso, irmãos, Jesus nos ensina a orar da seguinte forma: Pai Nosso que está no céu, santificado o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Como é que a gente faz a nossa oração com Deus? Senhor, faça a tua vontade. Ou fala assim, Senhor, me abençoa nisso e naquilo que eu vou fazer. Senhor, faça a tua vontade com relação a isso. O Senhor sabe o que eu estou precisando? Ou você diz assim, Senhor, me abençoa nessa proposta que está aí na minha frente, para que a porta se abra. A vontade do Senhor é revelar para nós, para que a gente possa conhecer toda a vontade dele. Amém? No Salmo 143, no versículo 10, diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Irmãos, eu vejo uma coisa aqui em Davi que é simplesmente assim, o segredo. Ele diz assim, ensina-me a fazer a tua vontade e me conduza pelo terreno plano. Saber a vontade de Deus, Deus não vai revelar a vontade dele para quem quer fazer a sua própria vontade, não. Ele revela a vontade dele para aquele que está quebrantado para obedecer. Ele diz, me conduza, Senhor. Saber, conhecer a vontade de Deus é isso. É se deixar ser conduzido por Ele, amém? Não adianta a gente ficar atrás de saber a vontade de Deus se a gente não está disposto a obedecer. Dá-me um coração obediente, Senhor. Dá-me um coração que é quebrantado ao que o Senhor, a tua palavra, ao que o Senhor quer que eu faça. Amém? A segunda coisa que Deus queria mostrar para Paulo, que ele visse o justo. O que é o justo, gente? O justo é Jesus. Só Ele é justo. Só Ele está totalmente certo. Só Ele nunca pecou. Ele é justo. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21, diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele se colocou no nosso lugar de pecador, de injusto, de errado, de todo errado, para que nós assumíssemos o lugar dele, de justo, justificado pelo seu sangue. Mas isso é poderoso demais. Diz que nós fomos, a palavra de Deus diz que nós fomos crucificados com Ele. Se eu fui crucificado com Ele, então eu morri com Ele. Não tem mais aquele argumento, mas eu sou assim. Eu
Ele já assumiu o meu lugar e eu assumi o lugar dele lá na cruz. Eu já morri. Então aquela que não conseguia, aquela que não podia, aquela toda errada e limitada, morreu lá. E Jesus vive em mim agora. Ou aqueles textos que diz que Cristo vive em mim agora, e os cantos que a gente canta, é só mesmo para boniteza. É só para... Não. É verdade. Toma posse da verdade da palavra de Deus, amém? Toma posse. Eu sou nova criatura. Vamos dizer agora. Eu sou nova criatura. Eu sou nova criatura. As coisas velhas já passaram. As coisas velhas já passaram. E tudo se fez novo. E tudo se fez novo. Aleluia. A terceira coisa que Deus queria mostrar para Paulo, que ele passasse a ouvir a voz de Deus. Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3, diz assim: chame por mim e eu responderei. Eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Clame a mim. Se você ainda não ouviu a voz de Deus, clame a Ele. E Ele vai te responder, amém? Ele diz: eu te anunciarei coisas grandes e ocultas que você ainda não conhece. João, no capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Você é a ovelha de Jesus? Amém. Então você ouve a voz do Senhor. Você conhece ao Senhor e você segue a Ele. Amém? Amém. Como é que é seguir a Jesus? É tomar uma cruz todo dia. E que cruz é essa? É tu. Sou eu. Não adianta, mais uma vez, a gente querer conhecer a vontade de Deus, se a gente não está disposto a obedecer. Ele não vai revelar. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu conheço a cada uma delas. E elas me seguem. É esse o desejo do coração do Senhor. Quando Ele quer que a gente aprenda a ouvir a voz dEle, é isso, para que a gente siga Ele todos os nossos dias. Amém? Não viver pelas nossas próprias conclusões, não viver pelo que a gente acha que já sabe, não viver pelas experiências que a gente já teve, mas que a gente siga Ele todo dia. Porque hoje Ele pode ter uma experiência nova para você. E você está esperando ser tocado de uma forma do jeito que você foi antigamente. Ele tem algo para você novo a cada dia. Amém? Amém. E aí, como nós vimos, as 3 cegueiras de Paulo, nós também vimos as 3 coisas que Deus gostaria que ele visse, que é propósito de Deus, que ele ouça. E nós vamos concluir falando que em tudo isso Deus tinha um propósito na vida de Paulo. No versículo 17 do capítulo 26 de Atos, diz assim: eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos, convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Paulo, eu abri teus olhos agora, para que você vá abrir os olhos dos outros. Deus faz isso conosco. Ele, toda a obra que Ele fez em nossas vidas, não é para morrer aqui, não é para parar aqui. Toda a obra que Ele fez em nossas vidas, irmãos, toda a bênção que Ele nos dá, é para a gente testemunhar para os outros, edificar a fé dos outros, abrir os olhos dos outros. No versículo 18, eu o envio para abrir-lhes os olhos, convertê-los das trevas para a luz. A gente precisa ter essa consciência, irmãos. O povo está nas trevas, o povo está perdido. A gente perdeu essa consciência, irmão. O povo está indo para o inferno e a gente não está nem aí. A gente não está sentindo misericórdia de ninguém, não. Estou bem, eu estou indo para o céu, quem quiser que se lasque. Ou então, o negócio está tão feio que
a gente está vivendo nessa terra sem uma consciência de que tem céu e inferno daqui a pouco. E aí a gente não está preocupado com aquela pessoa que a gente ama, que convive todo dia com a gente. A gente não está assim, chorando por essa pessoa. A gente não está preocupado em testemunhar para essa pessoa a vida de Jesus em nós. Por quê? Porque está muito distante. Jesus está muito distante. Fala assim, né? Desde que eu me entendo com gente que fala que Jesus vai vir, até hoje. Às vezes a gente não fala isso, mas no coração também que isso. Desde que eu me entendo que fala que Jesus vem logo, e ainda não veio, não vai ser nos meus dias. Eles falam assim, né? Mais elegante, mais bíblico, né? Não vai ser nos nossos dias que isso vai acontecer. Pode ser hoje de noite, quando você está dormindo. Abre os olhos dos que estão ao teu redor. Converte eles, tira eles das trevas. Tira eles da mão de Satanás. Irmãos, quando você for orar para um pai, para uma pessoa que você está lutando para ganhar, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro, eu ordeno, Satanás, tira as garras de cima dessa pessoa. Satanás, tira toda a venda dos olhos. Todo demônio, tira a venda dos olhos. Tira as garras de cima dessa pessoa. Amém? É assim que a gente liberta eles, tira ele das trevas. E aí testemunha e fala. Amém? O poder de Satanás, a fim de que recebam perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. E a herança de ser santificado pela fé. Amém? Então, irmãos, religião, ir para a igreja, não salva. Não transforma ninguém, não transforma o coração de ninguém. Ir para a igreja todo domingo, não transforma, não muda. Seja qual for o motivo, não muda. Apenas um verdadeiro encontro com Cristo é que vai transformar a tua vida. Vai transformar nossas vidas. Em João 8,12, de novo, Jesus lhes falou, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Irmãos, quem segue a Jesus não tem treva mais, não tem cegueira mais, não tem escuridão mais, porque nós já temos a luz da vida. Amém? Amém. Você crê nessa palavra sobre a sua vida? Amém. Então, que em nome de Jesus, a luz assim do Senhor esteja invadindo assim, todo o seu ser. Que não esteja mais nem nada, uma brechinha, um nada nos escuros na sua vida. Não deixa mais. Expõe para a luz, para que o Senhor cure, para que o Senhor transforme. Em nome de Jesus. Amém?